Bom dia, boa tarde, boa noite. 9h14, a gente não está começando atrasado, mas a gente estava aqui no back-office, né, acalorado. Hoje, 13 de outubro, a gente está na quinta-feira e a gente vai até às 10 horas falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de melhorar a nossa comunicação, de entender como que a gente vai comunicar melhor com os nossos clientes e, é claro, sempre focado na Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, a gente está sempre discutindo aqui questões da lei, questões de regra, questões de segurança da informação. E hoje, abrindo para brilhantar a nossa live, o nosso mentor, né, Jedi, o Orosipo Rosa. Legal, bom dia a todos. Algumas duas reuniões passadas, eu havia dado uma sugestão que seria importante a gente discutir alguns pontos essenciais no nosso processo de abordagem e vendas LGPD, né? Porque a gente discutiu e na reunião passada a gente avançou um pouco nessa discussão das dificuldades que todo mundo passa, né? O que deu certo, o que deu não tão certo para as pessoas, para os colegas profissionais, né? Naquele momento de venda de serviço LGPD. Né? A gente chegou não a conclusão, mas é fato, né? Porque o mercado hoje ele está muito minado por pessoas e por profissionais que não conhecem nada de LGPD. Né? Então, são uma série de... LGPD virou tábua de salvação, né? Para muitos profissionais da área. Tipo assim, basta entender a lei que pronto, você que vai lá e já tenta vender alguma coisa para o empresário. E como ele não sabe nada, né, ele compra, mas só que ele muitas vezes está comprando gato por lebre. E mesmo nós, que já somos profissionais, né, já temos as nossas experiências, né, em algumas empresas, já passamos por todo esse processo, mesmo assim a gente não tem ainda tipo, um alinhamento das atividades, né, em relação à venda, em relação à abordagem, principalmente, eu acho um fator importantíssimo em todo o processo de LGPD que ninguém tem dado valor, porque a maioria do pessoal quer vender, chega lá com o cliente, faz terrorismo sentimental, terrorismo profissional, né? Porque vai ter multa, porque você não pode vender, porque ele quer vender. Né? Ele abriu a empresinha dele e tal, não sabe que tem um começo, que tem um início, que tem abordagem. Né? E nesse aspecto, o que eu fiz? O que a gente havia comentado? De fazer um documento, tipo, se fosse o norte, né? Do que deu certo, o que não deu. Eu coloquei alguns pontos, né? E a ideia era a gente trabalhar por esses pontos e a gente vai fazendo tipo uma sistematização. Ou seja, o que é legal, o que funcionou assim para você, não funcionou. Né? Quais as pessoas envolvidas, se é o decisor, se é o colaborador, o profissional envolvido na condução dos trabalhos. Né? E eu fiz aí, são muitos pontos, né? E a cada ponto eu coloquei o nome de um filme, né? Como se a gente são 10 pontos. E cada ponto eu coloquei o nome de um filme. Né? Então, eu começo a falar do documento quando o seu telefone toca. Né? Ou quando você está passando em frente a uma empresa, você resolve entrar e, enfim, você consegue agendar uma reunião. Né? E tem um lugar ao sol. Né? Eu coloquei que isso aí não é interessante, que isso não demore mais do que 5 dias. A pessoa ligou, você não demore mais do que 5 dias. Agenda, no máximo, em 5 dias. Né? Normalmente, particularmente, eu tenho feito
para o dia seguinte ou, no máximo, 2 dias depois. Para aquele interesse, ele ficar ativo, ele ficar em evidência, não só para mim, como também para o cliente. Se ele levantou essa necessidade, né, ele vai ficar, tipo assim, aguardando que se dê uma luz para ele do que se trata isso, o que a gente vai falar, o que ele precisa saber, quais são os benefícios, e muitas vezes, a maioria das vezes, que por experiência, eu acredito que de vocês, ele não sabe, ele não tem ideia do que é LGPD, o que de benefício ele vai ter. Porque para a maioria dos nossos empresários, LGPD é despesa, não é investimento. E aí a gente tem que entrar com o nosso discurso, a gente tem que entrar com a nossa abordagem, né? E esse primeiro contato que você faz com a empresa, já voltado ao LGPD, né, é conseguir aqueles dados fundamentais para você começar a falar sobre o negócio com o cliente. Então, aí você fala, bom, a empresa XPTO ligou para mim. Ok, eu vou marcar uma reunião daqui a 2 dias. Já marquei. Ok, mas que empresa é essa? Né? Quais são os nomes dos sócios? Isso aí é pesquisa que vamos fazer na internet. Na internet tem tudo isso. Você vai entrar no site dele, na rede social, no Jus Brasil, né? Quais os processos, se existem alguns processos, né? As pesquisas sobre os sócios, entrar no Reclame Aqui, enfim, você ter um panorama, né, da empresa com que você vai falar. Porque você, de cara, você precisa de alguns dados iniciais para você ter ideia do seu orçamento, do orçamento que você vai passar. Né? Muito embora não é a primeira coisa que você vai falar para ele, né? E esse orçamento, quando você for apresentar, não é só aquela coisa fria, está aqui o seu orçamento, ele custa tanto. Né? Isso aí não funciona muito, porque muitas vezes ele está fazendo isso com você e com mais 2 ou 3 pessoas. E como o mercado, ele está, como eu falei, passado, tá? E não me arrependo de falar isso. O mercado está prostituído, tem muita gente vendendo coisa barata, vendendo serviço baratíssimo, tá? Por R$300, tá? Entrega em 15 dias. Chega lá, ele acerta um detalhe do site, entrega algumas planilhas e pronto, está tudo bem. Ele precisa entender que você é o profissional que vai dar a solução para ele. Você é um profissional capacitado. Né? Aí que eu falo que é o discurso do rei. Né? São as questões para o diagnóstico preliminar. O entendimento do negócio, né, que você vai trabalhar com o seu cliente, começa aqui. Não existe contrato, ele não te contratou ainda, são só alguns dados iniciais que você precisa para ir conversar com ele. Né? O entendimento do negócio realmente começa aqui. Isso aí é você agora conversando, pedindo dados para o cliente. Qual a principal atividade da empresa? Você já sabe, porque você já pesquisou lá na internet, você já foi na rede social deles, você sabe o que é. Mas você precisa bater, cruzar a informação. Né? Você já tem o diagnóstico da empresa. Até a quantidade de funcionários, mais ou menos, que você sabe. Né? Se ela tem uma atividade recorrente, uma atividade regular nas mídias sociais, você vai no LinkedIn, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você pega tudo de lá. Mas você precisa conversar com ele. Né? A empresa é uma atividade única ou ele tem filiais? Né? Ele tem outros CNPJs? Qual a volumetria de dados que eles, na concepção dele? Porque muitas vezes, por experiência própria, e vocês também já devem ter verificado isso, ele fala, olha, tem mais ou menos uns 200 mil. Na verdade, não tem 200 mil, né? Tem o dobro disso, só que ele não sabe.
né? A volumetria de dados. Quantos funcionários, né? Se ele tem outros CNPJ, tem que saber também de cada uma dessas filiais que ele tiver, quantos funcionários existem. Quais as áreas, departamento de empresa ele possui. Né? Então, eu vou falar, ó, eu tenho logística, eu tenho financeiro, RH, babá, enfim, para você saber quantos departamentos você vai ter que falar. Isso vai dimensionar, pelo menos em termos de tempo, para você falar com cada um desses aí. Os gestores, colaboradores, já conhecem ou tiveram algum contato com a LGPD? Isso é importante, porque se ele falar, não, eu tenho um amigo que já falou muito da LGPD, já tivemos um treinamento, então o papo é outro. Se ele falar, olha, quem não conhece, ninguém sabe nada de LGPD, é o primeiro contato que a gente faz. Ótimo. Então, isso aí vai definir qual o roteiro, qual o treinamento que a gente vai falar com ele. Né? Aí vem aquela fase do gladiador, né? O valor é abstrato e o preço é tangível. Preço e valor são diferentes, né? Você faz uma revisão da apresentação da sua empresa. A apresentação da empresa, na minha opinião, tudo que eu colocando aqui a minha visão, é fundamental, né? Empresas que você já fez, a sua formação, que você conhece, os valores, né? Os princípios, enfim, aquilo que faz com que a percepção do empresário, né, seja valorizada. Você tem que mostrar algum valor, né, para depois você não discutir preço, porque quando ele discute preço, porque ele não viu o valor. Né? Você apresenta o orçamento e no orçamento você já agenda um retorno de, no máximo, uma semana. Né? Dificilmente você vai conseguir para outro dia, a não ser que ele esteja no desespero, mas normalmente ele vai pedir 5 dias, porque ele precisa conversar com a equipe, com os sócios, etc. Né? Então, você já coloca no seu orçamento uma semana. Né? Mandou o orçamento, ele recebeu, dá um tempo, telefona. Né? Porque muitas vezes, nesse telefonema, você já quebra algumas objeções. Né? E aquelas dúvidas iniciais que ele teve quando ele recebeu o orçamento, na visão dele, na percepção daquele momento, tá? De repente ele quer algum dado a mais. Né? E você já envia. Tudo, nessa hora, tudo tem que ser rápido, tem que ser naquele momento. Tá? Porque ele tá, digamos assim, no calor da necessidade. No calor da necessidade, ele tá precisando daquela informação e você manda. Né? Agendando confirmando essa reunião para 5 dias, no máximo uma semana, um dia antes você liga, combina, né? Acerta, confirma essa reunião, tal, e que aí é o item quinto, que é a dança com lobos. Ele achando que você vai falar com LGPD. Essa primeira reunião é aquele que eu falo que você não fala de LGPD. É aquela coisa que, num primeiro instante, né, num primeiro contato que você tem com o seu cliente, né, aquilo de você quebrar o gelo, né, de você conversar mais amistosamente, não é aquela coisa assim sisuda, tal, de reunião extremamente formal, não, é uma abordagem mais informal. Né? Você falar sobre o negócio da empresa, né, você puxar, fazer com que ele faça um storytelling, né? O histórico da empresa, como é que ele chegou até lá, quais o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, né? Os maiores desafios, os diferenciais que ele apresenta aos clientes. Né? Aquilo é muito importante de você ter uma pontuação em determinados produtos ou serviços, ou da percepção que ele tem, né, em relação, por exemplo, da confiança entre ele e os clientes. Né? De 0 a 10, qual a percepção de confiança? Ele fala, eu acho que os meus clientes confiam na minha empresa em nível 8, ou nível 10. Por que isso? Né? O que ele pensa sobre a privacidade? De que forma você acha que a produção de dados pode contribuir com o negócio dele?
né? Então, você não dá a resposta pronta para ele, você espera. É aquilo de captação. Isso, todos esses 10 itens que eu estou colocando aqui, é fundamental, vai ser esse é o norte, esse vai ser você está criando o clima, todo o ambiente de abordagem, todo o clima dos processos que você vai ter dentro da empresa. É fundamental isso aqui. Quais os critérios são essenciais na escolha de fornecedores e parceiros de negócio? Né? O que ele espera? O que ele pede? Né? Quais são os valores, né? Que ele pede? Ele tem a percepção para fazer os negócios com os parceiros e fornecedores. Né? Quais os fatores que atualmente colocariam o seu negócio em risco? Né? Ele fala, eu tenho medo, por exemplo, de minha empresa seja atacada. Opa, então ele já tem algum conceito de... já tem, a cibersegurança já faz parte do conceito dele, da preocupação dele. Né? De repente, ele pode falar 3 itens que seja roubado, de incêndio, e, por exemplo, que eu não venda. Ele não colocou cibersegurança. Então, você... Aqui tem muita percepção. Tá? Sua, principalmente. Item 9, quanto o seu negócio poderia se beneficiar diante de uma forte relação de confiança entre você e o seu cliente? Olha só, lá na frente, eu vou falar para ele que LGPD é uma questão de confiança entre as partes. Né? Mas primeiro eu quero saber qual a percepção que ele tem de confiança. Né? Qual a opinião sobre os inúmeros incidentes cibernéticos que enfrentamos atualmente. Antes, eu perguntei para ele quais são os critérios essenciais o que você acha da proteção de dados pode contribuir com o seu negócio. Perguntei para ele sobre privacidade. Perguntei para ele quais os fatores que colocariam seu negócio em risco. E lá, por último, eu vou querer saber dele qual a opinião sobre os inúmeros incidentes cibernéticos que enfrentamos atualmente. Né? Então, eu coloquei esses 10 itens. Vocês, agora, eu gostaria de abrir para vocês, para ver quais outros itens a gente colocaria aqui, ou quais outros itens você acha interessante para a gente excluir, alterar. Enfim, eu queria ouvir de vocês agora. Bem, eu levantei a mão, não sei se eu levantei antes do Pedro, mas pode falar, mãe. Algumas considerações que eu tenho, até por já ter trabalhado em consultoria, entende? O que a gente vê quando a gente chega na empresa? E é uma atenção que eu sempre coloco. Primeiro, que quando você vai ter mais ou menos desenhar o organograma, entende? Eu acho muito pertinente tudo que o Orosi me colocou, quanto na hora da conversa você acaba sabendo da cultura. Se é uma cultura, se é uma empresa familiar, se é uma empresa onde as ordens emandam, entende? Não há uma participação nas decisões, né? Aquela empresa onde uma única pessoa decide, mas também eu vejo que eles equivocadamente colocam cargos e funções que não representam o que a pessoa faz. Então, às vezes, você vê que uma pessoa é gerente de RH e você, quando chega lá, ele é um repassador de trabalho, porque tem uma empresa terceira, um escritório de contabilidade que faz a folha, entende, que faz tudo. Então, são alguns detalhes que só na conversa você vai saber. Como eu falei, aqui no caso, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área de TI, e quando a consultoria perguntou, aí nós dissemos que tínhamos uma área de TI, mas a gente nem sabia qual era a função da área de TI nesse processo de adequação. E aí foi descoberto que a nossa área de TI ela só fazia suporte, era ligar computador, ligar impressora, então ela, se não for treinada, ela teria muito pouco para contribuir, entende? Então, eu vejo assim que nessa conversa tem algumas coisas que a gente tem que se atentar, porque eles desenham uma empresa com setores e cargos, às vezes setores que você vai ver que só tem a pessoa, entende? E que essa pessoa acaba não fazendo as funções do que a gente imagina que um setor daquele fazia. Então, aqui a gente tem um setor de marketing, entende? Mas a maioria dos serviços são terceirizados,
e tem um setor de captação que acaba fazendo marketing, entende? Então, é muito importante você, nesse momento dessa conversa, saber como as áreas funcionam, o que realmente elas, com aquela nomenclatura que o dono da empresa, a pessoa que a gente está conversando, ela vai revelar, se realmente as atividades e as funções que ela desempenha têm alguma coisa a ver com aquela nomenclatura. Entendeu? Que, às vezes, equivocadamente, a gente acaba imaginando que aquele setor, porque a gente sabe que, usualmente, aquele setor faz um tipo de atividade e ele tem só o nome, mas ele não faz nada daquilo. Entende? Então, é muito importante. E a gente realmente conhecer essa cultura da empresa. Eu vejo aqui, pela minha experiência, que o executivo, no caso, a alta direção, ela quer que aconteça quando ela compra a ideia. Mas ela não quer se envolver, ela não sabe de nada, ela não quer estudar, ela não sabe nem como o controlador tem responsabilidades, entende? Ela só quer ser protegido por quem está desenvolvendo o trabalho, entende? Mas ele não consegue, entende, realmente ter uma ideia da responsabilidade dele. E eu digo mesmo, para nós, para quem for, eu ainda sou empregada, ainda não estou fazendo consultoria, eu estou aprendendo, mas eu vejo que assim, a gente tem que, de certa forma, num determinado momento, fazer um medo mesmo. Eles têm que saber que eles têm responsabilidade. A gente tem operadores aqui que são desenvolvedores de sistema, entende? Que tiveram a maior dificuldade quando eu coloquei no contrato cláusulas de responsabilização, entende? E estudei muito para colocar essas cláusulas. E quando chegou na hora que essa empresa foi negociar direto com o superintendente, ela disse que não era importante e eles tiraram a cláusula, porque o próprio superintendente não sabe que, tirando essa cláusula, está jogando a responsabilidade para ele, está quebrando essa responsabilidade do terceiro, do operador. Entende? Então, é sempre bom a gente, nesse momento que você está fazendo o levantamento, entende, da empresa, entender realmente como ela funciona e aquele setor que tem uma determinada nomenclatura, saber o que ele faz, se realmente ele desenvolve atividades que são específicas daquela área, ou só tem um nome, ele acaba até fazendo o serviço de outro, ajudando um outro setor, entende? E não fazendo. Eu acho importante, porque é uma coisa que eu tenho vivido ao longo desses anos que eu trabalho, é ver que a estrutura da empresa, ela não é o espelho do que a empresa, entende, realmente do que ela é hoje. Muitas vezes tem documentos que falam do que ela era antes, e esse documento ele se replica, entende? E ninguém se preocupa em atualizar, e assim fica, e as pessoas acreditam que a empresa é aquela empresa. Entende? Então, eu acho que o Orozimo colocou aí, essa questão dessa fala, dessa conversa, entende? Ela é muito importante. Entende? E justamente é a hora que você vai perguntar e vai conseguir compreender a empresa e ver que tamanho de trabalho de serviço você vai oferecer para aquela empresa. Porque não adianta também, a gente tem que procurar se adaptar para o tamanho da empresa, porque muitas vezes as pessoas vêm, entende, até obrigando a empresa a adquirir software, tudo, e ela não tem nem capacidade para entender daquilo. Então, as coisas, você vai encontrar empresas pequenas, onde tipo um consultório médico mesmo, onde você vai pontuar o que é básico e muito importante para o tamanho da empresa e a quantidade de pessoas, entende? Sem estar obrigando eles adquirirem algum software que não vão nem saber usar, e as coisas elas vão acontecendo na medida que a pessoa vai com a conscientização, entendendo o tipo de segurança da informação, faz a empresa ter um médico e uma recepcionista, é tão importante quanto uma empresa grande. Não tem como adequar sem a segurança da informação. Entende? E isso eu acho que é muito importante colocar para o gestor da empresa, para o dono da empresa, essa questão da segurança da informação como uma coisa fundamental para você fazer a adequação. Vânia, vou passar para o Pedro, depois tem o Lucas também, porque depois tem um próximo item aí que vai dar muita discussão, né? Tá que bom. o item 6, em relação ao... Tá bom, Pedro, por favor. Olha só, essa condição que a Vânia colocou aí no final, que é a parte do espelho,
Se a empresa olhar no espelho, ela vai ter uma imagem do que foi escrito num pensamento de marketing de alguém que iniciou e a realidade. Elas são distintas, são diferentes. Por quê? Porque ao longo da operação vai se acontecendo aquilo que acontece sem ter as definições. Como ela disse aí, as definições de cargos, as definições das funções, as definições de responsabilidade e até os valores das empresas. Porque se a gente procurar as empresas e perguntar o que cada uma das empresas faz, e aí na hora que você vira e fala o seguinte: mas você aceita roubar o direito autoral de alguém? Não, mas você usa software pirata. Como que você não aceita? Se você está aqui comprometendo isso. E aí, são detalhes, por exemplo, assim, você não aceita, mas o seu marketing, na hora que usa uma imagem, às vezes ele pode ser questionado porque ele não comprou as fotos. Ele não está usando de um banco gratuito, ele está usando de um banco que deveria remunerar alguém. Então, ali também quebra o conceito que coloca. E aí o Orozino colocou um negócio sobre preço e valor e uma expectativa de que como que acontecem as coisas quando a gente está oferecendo o nosso produto. Eu acho que talvez ali seja o lugar que a gente esteja mais pecando. Porque hoje a Lei Geral de Proteção de Dados é algo novo que não tem um processo. E ela pode até ter um processo se ela for customizada para um nicho, para um setor. Por exemplo, eu tenho um processo para a Lei Geral de Proteção de Dados para ser aplicado em um hospital. Beleza. Eu tenho para ser aplicado em um escritório de contabilidade. Se você não tem isso, isso vai ficar ainda muito aberto. Então, na hora que você vira e fala o seguinte: olha, eu vou te vender algo, mas eu não sei direito o que é esse algo, a gente acaba tendendo a ir para aquela conversa do medo. E o medo, ele não é um bom valorizador do nosso serviço. Porque na hora que a gente for trabalhar, a expectativa do cliente é uma, porque a gente não apresentou o que a gente vai fazer. Não tem lá um modelo de um checklist que a gente vai fazer. Então, na medida que a gente puder sair da subjetividade e ir para a objetividade, a gente tornar os processos mais claros, que o cara que está comprando vai entender o que vai acontecer, o que vai ser entregue. Até do ponto de vista para a gente falar o seguinte: olha, é possível que a gente não termine? Claro que é, porque a gente pode fazer a versão 0, mas provavelmente a versão 0, assim que ela terminar, a gente vai ter que fazer a versão 1.0 e depois a versão 2, depois a versão 3. E por isso que todo mundo tem que participar de forma muito efetiva. Então, na hora que o Orozino colocou preço e valor, é difícil, até para quem está comprando, em cima de um discurso de falar o seguinte: olha, tem que fazer porque é preciso adequar a lei, o valor é subjetivo também. Então, ou a gente vende um contrato, ou a gente vende uma consultoria com preço fechado, ou senão a gente provavelmente não vai vender. Por quê? Porque a gente não está entregando uma comunicação eficiente. A comunicação que vira e fala o seguinte: o que vai acontecer para que ele saiba como é que ele vai medir e como é que ele vai pagar. Talvez essa discussão que envolve falar de cultura, e aí na cultura a gente vai falar, tem cargos e funções, as pessoas elas recebem um cargo que elas não sabem qual que é a função e qual que é a responsabilidade. Então, como é que ela vai assinar por aquilo? E outra, ela fala que ela é responsável, mas quem decide está acima dela. Então, provavelmente, a gente colocou isso na fala também, que às vezes quem decide na empresa familiar é só o patriarca ou a matriarca. O resto tudo obedece. Então, você tem a responsabilidade, mas se a mãe do cara ou se o pai do cara falar que isso não vai acontecer, deixa de acontecer do jeito que você definiu, que talvez fosse critério técnico mais eficiente, mas o critério político, que é de quem paga, tem mais poder. Eu queria estar colocando isso, porque eu achei que isso abordou bem aquilo que o Orozino colocou, e na hora que a Vânia falou do espelho, eu achei que foi muito rico, porque quando a gente fala, a gente olhando no espelho, uma coisa é aquilo que a gente quer aparecer, que está do lado de lá. Aí você põe um filtro e aí aparece. Mas quando na realidade você vai perguntar para alguém como é que é a empresa, ela não é nada daquilo que está no espelho. Ô Lucas, sua vez. A minha manifestação vai ser bem específica
e eu já vou apontar qual é o... É sobre o ponto 3, discurso do rei. Todas as questões de diagnóstico preliminar que o Orozimbo pontuou aqui, eu considero extremamente importante, e elas conduzem a um resultado que provavelmente vai identificar a precificação do orçamento, qual é a dimensão do projeto de conformidade que vai ser elaborado para aquela empresa, uma vez que a gente está falando de um projeto personalizado, para não ocorrer aquele problema que a Vânia comentou. E na reunião passada, a Vânia comentou sobre uma questão de projetos genéricos. Todavia, eu entendo que seria cabível, Orozimbo, uma menção aqui no seu roteiro da necessidade de identificar o enquadramento da empresa ou da organização sob o critério de agente de pequeno porte ou agente de tratamento de dados comum. Uma vez que seja identificado a organização como agente de pequeno porte, várias obrigações serão flexibilizadas, né? Isso vai influenciar no preço que você vai passar para o cliente. Certamente, uma vez que seja identificada essa possibilidade, é um argumento no sentido de demonstrar para o cliente que o projeto dele está menos burocrático, está mais simples e talvez vai facilitar no convencimento da aquisição do projeto. Apenas esse comentário. Lucas, bem pertinente o que você colocou. Muito embora, quando a primeira questão, a principal atividade da empresa, segmento, aí no segmento faltou eu ser mais didático para dizer que eu vou conseguir essas informações que você colocou. Então, eu prefiro tirar, de repente, o segmento, ou colocar o segmento da empresa e colocar mais alguma coisa. Qual que é um item que você queira especificar? Seria a atividade da empresa, se é de maior ou pequeno porte. Então, acho que é só acrescentar um pouco mais, ser um pouco mais didático nesse primeiro item. Mas eu pensei exatamente isso. Como eu falei, não fui muito didático, né? Não, mas esse segmento é exatamente isso, é buscar exatamente essa informação. Eu consegui identificar que você estava, né, o seu objetivo desses critérios era exatamente delimitar a empresa. Mas eu trouxe essa menção expressa aqui até para discutir, se alguém tiver mais alguma ideia. Muito obrigado. Deixa eu só corroborar isso que você falou, Lucas. Isso está dentro de um processo de credibilidade junto ao board da empresa. Você está sendo honesto de dizer o que precisa ser feito e em que dimensão precisa ser feito. E isso vai também valorizar uma palavra que o Orozimbo usou, que é antes do preço, o valor. Isso credibiliza o valor, ou seja, você está dizendo para o empresário que o negócio dele precisa ser protegido, mas ele não é tão complexo assim como numa grande empresa. Basta que ele tome algumas atitudes que estão dentro da lei, que estejam compatíveis com o porte da empresa dele, você está mostrando, você está adquirindo a confiança do cliente. E aí você sim consegue passar para o cliente valor e não preço. Preço passa a ser uma coisa acessória, uma coisa consequente. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Outro detalhe que nesse item 4, né, que fala o valor abstrato, o preço tangível, outra coisa que faltou, eu estou vendo agora que revisar a apresentação da empresa, apresentar o orçamento. Depois de revisar a apresentação da empresa, falta um item aí, que é especificar quais são os entregáveis, o que você vai entregar. Quais são as ações? Quais são as ações? Olha, eu vou entregar o DPI, eu vou entregar o plano de ação, vou entregar isso, papapá, entendeu? Tudo que a lei manda e, de repente, alguma coisa a mais, né? Se você vai se utilizar de algum processo informatizado ou não, né? Porque, de repente, você fala, bom, eu tenho um sistema tal, mas eu vou fazer tudo isso na mão, junto, e depois eu pego todos esses dados e levo para tipo assim, um CRM do LGPD. Não sei se eu poderia colocar dessa forma, tá?
enfim, para não ter papel, vamos colocar a coisa tudo digital. Né? Porque tem alguns sistemas aí, sistemas informatizados para LGPD, que praticamente faz tudo, né? Tudo informatizado. Você não bota muita mão na massa. Como eu já defendi aqui algum tempo atrás, quando um colega nosso apresentou uma ferramenta automatizada, eu falei, olha, as 3, 4 primeiras adequações é mão na massa. Você tem que fazer no papel, porque você tem que entender como que funciona, como foram os fluxos, como que a coisa na prática ela funciona, não deixar isso por conta de uma ferramenta automatizada. Eu não sou contra a ferramenta automatizada, deixar bem claro, deixei na época. Mas você precisa entender, né? Você precisa primeiro ir no pé de manga, né? E acertar a manga e pegar ela e comer, para depois você, né, colocar ela beber com leite, que manga com leite não faz mal, né? Você não pode abolir a fase de entrevistas. Não, você não, as fases de mão na massa, principalmente na hora que você está conversando com as pessoas, né, departamentais, né, junto com o pessoal da área jurídica, junto com o seu colega de TI, compliance, né, você está reunido no RH, no financeiro, enfim, todas as áreas que você tem que passar, você tem que fazer o levantamento desses processos, né, é mão na massa. Depois você pode pegar esses dados, o volume desses dados, e alimentar uma função mais informatizada. Para que depois as alterações que vão existir, você já altera direto no sistema. Mas o inicial, a mão na massa inicial de como que a coisa realmente foi produzida, todos aqueles documentos, tem que ser junto com o pessoal e tem que ser... A ferramenta, a metodologia que você vai utilizar, não importa. Eu uso Model Canvas, tá? Foi o que aprendi, e de vários outros que eu já vi, é o melhor que funciona. Né? Você traz todo o pessoal da empresa, 1 ou 2 pessoas, do RH, por exemplo, junto com o pessoal de TI seu, junto com o pessoal da área jurídica, mais 2 pessoas, né? 2, 3 pessoas da sua equipe, mais 2 dela, e ali acontece o jogo. Né? Ali você se utiliza de ferramentas ágeis, né? E você vai preencher todos os 9 campos lá do Model Canvas. Né? A hora que o Model Canvas do RH, ou da logística, do financeiro, do atendimento, do marketing, enfim, de alguma área da empresa terminou, está tudo exposto ali. São 9 caixas, está tudo exposto. Você tem uma visão global de tudo que está acontecendo. E dali, para você extrair, você gerar os documentos, é fácil, fica muito fácil. Fica muito tangível, fica muito claro para você. Os dados estão ali. O que você precisa? Você precisa de dados. Né? Os dados bem escritos, bem elaborados, bem definidos. Né? A definição toda do departamento em relação ao fluxo de dados, os dados que passam naquele setor, está tudo ali. Né? Você pega aquilo ali, tem um entendimento, né? E aí você vai para a área de vendas, você faz a mesma coisa. Então, esses entregáveis é o que, de repente, falta colocar aqui nesse item 4, tá? Que eu vou colocar isso depois. Quem estava na nossa reunião passada também era a Débora, mas a Débora chegou, acho que já saiu. Eu queria um ok dela. Algum comentário mais, por favor, para eu ir para o item 6? Eu acho que você pode ir para o item 6. Tá. Senão as pessoas já teriam levantado a mão. Ok. O item 6, pessoal, é um item polêmico. Por que é polêmico? Eu trago esse item 6 nessa sequência quando a empresa ela já tem alguma cultura, quando ela já tem, não cultura, eu tenho conhecimento daquele primeiro papo que nós tivemos lá, né, no item 2, lá, daquele quando eu estou conhecendo a empresa, para eu saber em que momento que eu vou falar que, olha, eu preciso ter um grupo, 1, 2 ou 3 pessoas, né, que vai ser o encarregado de dados.
né, que vai ser o DPO da empresa. Porque eu creio o seguinte, a minha sugestão, né, se a empresa já tem algum conhecimento, né, ela já está no processo, eu já falo sobre o encarregado de dados aqui. Se a empresa não tem, eu coloco esse encarregado de dados lá para o final. Nomeia no final. Entendeu? Então, a colocação que eu faço em relação aos homens do presidente, né, é exatamente aí. Né? Aí eu entro na área de treinamento, que é fundamental. Aí eu coloco todo mundo na mesma página. Uma coisa que eu não coloquei aqui, tá, para não ficar muito extenso, em algumas situações, a gente precisa fazer o treinamento primeiro, né, com o board da empresa, com os sócios da empresa, porque eles que vão ter que o tempo todo bancar esse processo. Porque se eu coloco com os funcionários, tá, o funcionário está hoje, será que ele está semana que vem? Será que ele está o mês que vem? Ele saiu de férias? Né? Então, isso aí fica não fica muito claro, né? Certeza que as pessoas que você vai passar o treinamento são as pessoas que você vão estar no final do processo. Né? Então, os gestores, né, que são os primeiros que vão bancar todo o processo, né, o primeiro conhecimento é deles. Porque, pessoal, eu vejo o seguinte, enquanto você fala de treinamento LGPD, o que você passa, o que você vai falar de treinamento para os gestores é em relação a negócio, principalmente. Né? Os benefícios, etc. Enfim, a visão que você vai dar, os itens, de repente, pode ser o mesmo, tanto para gestores como para os funcionários. Só que a visão para os gestores, né, é visão estratégica, visão de negócio. Aquilo que a gente fala aqui, olha, a LGPD é a relação de confiança. É a confiança que o titular de dados, ou seja, o seu cliente, ele vai ter na sua empresa, saber que na sua empresa os dados têm segurança e vão ser bem tratados. É a segurança que você tem que o seu parceiro de negócio, o seu fornecedor, né, vai tratar bem o dado quando você passar para ele. Se ele não está adequado, você vai fazer, de alguma forma, trabalhar isso com ele para que ele também esteja adequado. É aquilo que a gente fala de efeito dominó. Né? A gente colocar essa importância dele estar adequado, dele ter essa relação de confiança, para ele, quando for falar com o parceiro dele, que o parceiro dele precisa estar adequado, né, ele levar o mesmo discurso. Ele saber as mesmas, ter a mesma valorização, né, que a empresa dele tem e passar para outras pessoas. Né? Então, esse treinamento para os gestores é em relação a negócio, enquanto os funcionários é em relação a processo, né, principalmente. Então, quando você fala de treinamento, né, eu coloquei vários itens que você deve estar verificando aí, falar sobre a importância dos dados. Aqui é um item muito importante, pessoal. Quando você fala de dados, tanto quanto para o gestor, né, o que esse dado relevante que ele tem, né, esse dado conciso, esse dado bem trabalhado, atualizado, o tanto que o conjunto desses dados pode revolucionar o negócio dele. Porque a maioria, vou colocar parte dos empresários, ele tem essa massa de dados, ele está trabalhando, ele está fazendo marketing, né, mas parte disso está sendo perdido. Né? É aquele cliente que não se relaciona mais com a empresa, aquele cliente que não compra mais, deixou de ser cliente, né? Ou continua cliente, mas não tem muito engajamento com a empresa. Né? Então, os dados vão revelar muito para ele. Né?
A LGPD, item 2, a LGPD não se resume ao cumprimento de uma lei, mas o alinhamento dos negócios no novo modelo de relação empresa-cliente. Isso que a gente acabou de falar, né? Isso que ele precisa entender. Isso aqui a gente tem que ser bem didático, a gente precisa esclarecer bem, falar que não é cumprimento de uma lei. Aqui a gente fala de cinto de segurança. Amigo, não é você colocar uma tarja, né? Você colocar um cinto aqui e você está cumprindo a lei. Isso aqui está envolvido com a sua segurança, de repente, com um acidente, você ser salvo, né? Você não se machucar. Não só para você, com as pessoas que estão à sua volta. Então, esse item 2 é exatamente isso, né? Não é cumprir apenas uma lei. Isso é básico. A lei foi feita para ser cumprida, né? Mas da existência da lei, o que você pode ir além, né? E inserir isso nos seus negócios, né? O item 3, os dados pessoais precisam ser observados e estendidos como início de uma forte relação de confiança entre pessoas, né? Bem mais intenso do que só empresa-cliente. Então, a minha empresa e os meus clientes. Fica uma coisa assim, distante, né? Empresa daqui, cliente lá do outro lado, né? Então, é aquilo que a gente fala, aproxima isso, interage mais. A LGPD, você pode se aproveitar muito exatamente disso, você criar essa relação de confiança, foi o que nós falamos há pouco, né? O item 4, o tratamento de dados proposto pela lei, oportunidade para compartilhar dados, etc. O item 5, mostrar os requisitos de consentimento apresentados pela lei, né? É uma oportunidade para aumentar a transparência e a confiança. De novo, eu sempre falo de confiança. Comecei a falar de confiança lá no início, tá? E eu vou repetir isso ao longo de todos os processos que eu tenho junto ao meu cliente, né? E mostrar os benefícios da lei, né? Falar que aqui você desmonta item a item que a LGPD não é despesa, ela é investimento. Por que que é investimento? Né? Aí tem a confiança do consumidor, melhor segurança de dados, custos de manutenção reduzidos, né? Conexão com atualizações tecnológicas, né? Tomada de decisão, etc, etc. Então, todos esses itens aí, se alguém tem alguma anotação, tem algum apontamento até agora, para a gente excluir, alterar, discutir, por favor, falem, porque a minha garganta já foi, pessoal. E lembrando que a gente chegou no horário de 10 horas, e como a gente tem esse compromisso, né, de fechar, então a gente está nos últimos instantes. A gente continua então na próxima, Pedro. Porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Perfeito. A Vânia caiu aí, já levantou a mão, já voltou. Não machucou não, né, Vânia? Pode falar. Falar, minha filha. Oi. Vocês estão escutando que parece que está muito baixinho. Não, está dando para ouvir. Tá. Eu só anotei aqui a questão do treinamento para os sócios da empresa, entende? E também para o comitê. E não se falou aí no comitê, né? Que dependendo do tamanho da empresa, você constitui um comitê com as áreas estratégicas ou com as áreas onde tem maior volume de tratamentos de dados. Mas eu penso muito aqui na experiência que eu estou tendo, é assim, eu vejo que tem um determinado momento que eu não vejo nenhum treinamento que a pessoa dê atenção, é aquele momento que depois que eu convencer a alta direção, a alta gestão, o dono da empresa, entende? Eu já tiver mais ou menos a relação desses operadores externos ou prestadores de serviço, entende? Eu oferecer um treinamento onde eu possa envolver essas pessoas para elas terem pelo menos ideia. Uma vez que quando tem compartilhamento de dados ou com prestador de serviço ou com operador de serviço, essas pessoas precisam também entender o mínimo, entende? Porque não adianta eu adequar uma empresa e eu não pensar nessa pessoa que em nome da empresa faz tratamento de dados, entende? Então, eu acho sempre importante ter um grande momento onde eu envolva, chame esses
prestadores de serviço, operadores que têm maior cadeia de suprimento, interação com a empresa, né? Então, eu acho importante, porque aqui eu senti a dificuldade. Como a gente tem clínica, tem odontólogos, tem prestador de serviço, tem vários softwares que são prestadores de serviços que desenvolveram isso, parece que eles estão distantes, mas eles que estão tratando nossos dados, e eles não sabem nada de proteção de dados, e ninguém pensou nisso antes. Então, eu acho importante a gente ter essa reunião depois que o programa adequação for comprado na questão, a ideia tiver uma aderência, eu me colocar à disposição, eu consultor, olha, a gente vai fazer uma reunião, traga seus operadores, seus prestadores de serviço, que a gente vai dar uma noção do que está acontecendo no Brasil, entende, da lei, e que eles também são atingidos por isso, e que uma ação deles também pode refletir na empresa, uma vez que eles são os operadores de dados da empresa. Entende? Então, eu coloquei isso. A outra coisa também, que dependendo do tamanho da empresa e com um valor, um preço adicional, a gente também pode oferecer o DPO as a service, entende? Nesse período, quando eu vejo que ainda não tem ninguém preparado. Né? Isso vai ser colocado lá na frente, viu, Vânia? São os produtos, os serviços complementares, né? Isso vai aparecer lá na frente. Se me permite, eu vou dar a palavra para o Dante, que a gente está com o tempo esgotado aqui, tá ok? Gente, é rápido. Eu concordo plenamente aí com o que a Vânia colocou sobre o treinamento, sobre o comitê. Muitas pessoas fazem diferente, mas eu tenho uma metodologia um pouco diferente. Depois que eu fecho o negócio com a empresa, eu já começo com os treinamentos. Justamente na formação do comitê, com os funcionários todos, 100% funcionários, tá? Todos, 100%. Para eles entenderem o que é a LGPD e onde que isso vai atingir eles, por que isso está acontecendo, por que isso apareceu, do nada isso apareceu, entendeu? E com a alta gestão, conforme o Orozimo falou, né? Mas a relação com os prestadores externos, a gente já orienta na consultoria que eles façam um treinamento específico para ter uma integração com a empresa. E isso é feito pelo comitê e a nossa consultoria. O comitê junto com a nossa consultoria e os terceiros. Tá? Dali para frente, quando a coisa começa a andar, a consultoria sai de cena e deixa esses caras trabalharem sozinhos. Tá? Porque chega uma hora a gente vai sair. E tem um prazo para isso. Né? Então, eles têm que estar aptos a tocar esse processo sozinhos. Então, a gente está terminando. Antes de fechar aqui a gravação, queria dar um parabéns aí para o Orozimo, que tem sido esse grande Jedi da informação e traz sempre um tema técnico importante e hoje com bastante interação, muito legal de como aconteceu. Perfeito. Antes de fechar aqui a gravação, lembrando que a gente vai estar divulgando. Então, está tudo certo para todo mundo? Ok, com sentido. Ok, então, eu estou parando a gravação aqui